Olá, felizes, temos que estar felizes. Continuando a falar do evangelista, vamos falar quando a perseguição que o Senhor Jesus sofreu, que o principal perseguidor dele foi Roma, através de Herodes, porque o Império Romano, que na época era um império muito rico, e financiava Herodes para a previsão de uma profecia que os profetas profetizaram, que nasceria em Belém o rei dos judeus, que reinaria sobre toda a terra. Então, o Império Romano, como era o império que mandava naquela época em todo o globo terrestre, nas partes já civilizadas, quem mandava era o Império Romano, que foi o maior império da Terra. Então eles financiavam Herodes para quando nascesse o menino, Herodes avisar o imperador, para o imperador mandar matar o menino, para que não houvesse, lógico, para que não mudasse o comando, para que eles não perdessem o poder, porque o homem tem uma sede diabólica, o homem carnal, ele tem uma sede satânica de poder, é uma sede diabólica de poder. E se nós não tomarmos cuidado, isso nos atrapalha dentro da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, Herodes perseguiu o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus viria instalar a graça na terra, mas ele seria o rei de todo o universo. Mas se entendia naquela época que ele seria o rei de toda a terra, que ele viria aqui, que ele seria um homem físico aqui, que ele reinaria. E como reino é hereditário, então eles teriam esse medo da hereditariedade. Pois bem, o Senhor Jesus, como já foi dito, ele foi perseguido porque nós somos peregrinos na terra. Nós estamos aqui de passagem. E é muito bom que nós saibamos que nós temos o tempo que nós vivermos para preparar a nossa vida para a vida eterna ou para o fogo eterno. Então, está em nós ter esta consciência. Então, o perseguidor de evangelista, o perseguidor de igreja, o contencioso, o que se acha dono de alguma coisa, esse espírito diabólico de querer ter poder na terra, como que poder fosse grande coisa, ele pode estar classificando a alma dele para o fogo eterno. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então vamos ter consciência que nós temos que cuidar, como já foi dito, como evangelista, cuidar da nossa imagem, cuidar do nosso caráter, dar um bom testemunho, principalmente cuidar do homem físico, porque como foi dito na Estrela de Davi, o homem físico tem que estar digno do homem espiritual habitar dentro dele, porque assim o templo será templo do Espírito Santo. Que templo de qual espírito? Porque tem perseguidor aí, ele deixou de ser templo do Espírito Santo e ele está aí pensando que não é bem assim não. De novo, na vinda do Senhor vai haver muita surpresa. Se você
gosta de poder e acha que você é o dono do poder, e se você é ganancioso por dinheiro, fique sabendo, você está na contramão do Evangelho. Você está na contramão do Senhor Jesus. Para provar que o Senhor Jesus não dava valor, não se vendia e não se preocupava com o dinheiro, ele procurou um ladrão para cuidar da bolsa de dinheiro dele. Então, por quê? O que tem valor não é o que tem preço. O que tem valor é o nosso nome escrito no livro da vida. Então nós temos que dar a vida, esta é a palavra, dar a vida pelo direito à vida eterna. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Quando ele foi repreender, ele começou suavemente, falou, aquele que segura a mão do arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. E ele foi vendo que eles não estavam levando a sério. Aí chegou o ponto de ele dizer assim, aquele que não deixar pai e mãe, fazenda e mulher e tudo, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, vamos levar o nosso discipulado mais a sério? Vamos nos preocupar em manter o nosso nome escrito no livro da vida? Porque hoje nós cuidamos muito e temos o dever e a responsabilidade de cuidar do nosso nome junto à sociedade e junto aos meios comerciais. Quer dizer, o cidadão da terra, ele tem que ter dignidade e para isso ele tem que ter um nome a zelar e precisa zelar. E devemos zelar. Porque o homem, o cidadão da terra, o que ele tem de mais valor é o nome. Mas nós temos que nos preocupar infinitamente muito mais em manter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, e tem pessoa que a função dele é perturbar os outros, é perseguir os outros, é caçar os outros, é mostrar que ele tem poder, como que não tivesse escrito em Provérbio, que diz assim, Deus deu ao homem poder sobre o homem para a sua própria desgraça. Está escrito em Provérbio. Onde? Procura o que você acha. Está ali 8, 9, 10, está por ali do capítulo. Procura lá que você acha. Para ver se você começa a se preocupar com a sua alma e para de se preocupar com a vida dos outros, para de se preocupar com a misericórdia. Para de ser fariseu, irmão. Deixa de ser fariseu. Olha, os fariseus foram os primeiros inimigos declarados do Senhor Jesus na terra. Deixa de ser fariseu. Para de mandar sua alma para o inferno. Meu Deus do céu, que coisa! Cadê a caridade? Que não suspeita mal, que não porta com indecência. Cadê a caridade? E olha, e o Senhor Jesus então respondendo para Arquelau, porque o rei Agripa, ele precisou ir para o Egito, porque o rei Agripa mandou matar ele, que é o Herodes. O Herodes é o nome do trono. O nome do homem era Agripa. Ele morreu, ficou Arquelau, filho dele, que sentou no trono de Herodes. Aí o filho dele falou, vai lá procurar. Falou para os oficiais, vai lá procurar ele, pergunta para ele se ele é o Cristo. O Senhor Jesus disse assim, diz para aquela raposa, já foi dito isso aqui, diz para aquela raposa que no primeiro dia eu expulso os demônios. No segundo eu curo as enfermidades. No terceiro sou consumado. Então, o que é o primeiro? Expulsar os demônios. O que faz o evangelista? Vai lá, pega a pessoa no mundo, expulsa os demônios, entrega para o ministro da igreja que batiza, e o diácono da igreja cuida até o funeral, aí foi consumado. Porque se ele cumpriu essas ordens todas, ele está com o nome escrito no livro da vida, ele está garantido a ele a eternidade na vinda do Senhor.
Então vamos tomar cuidado, vamos preocupar com a nossa alma, irmãos. Irmãos, tudo aqui na terra é vaidade. Irmãos, tudo aqui é vaidade. Olha, Deus me deu a graça de ter uma vida maravilhosa na terra. Deus me abençoou muito na terra, mas eu nunca soube, eu nunca deixei de considerar que tudo aqui é vaidade. Eu, uma época, quando eu ainda não era da igreja, eu bebi umas bebidas e fiquei meio embriagado. Eu fiquei embriagado na minha vida 1 ou 2 vezes, no máximo. E quando eu fiquei embriagado, eu imaginei que já era me revelado a graça. Eu falei, meu Deus, eu pago bebida cara para me beber e ser palhaço. Então, isso não dá lucro. Qual o benefício que isso me traz? Isso não me traz benefício nenhum. Vamos parar com isso. E olha, irmão, vamos preocupar com o homem eterno que está dentro de nós, vamos parar de cuidar do homem físico, vamos parar de cuidar da vida dos outros, vamos preocupar com a vida eterna nossa e dos outros, que isso é a base da caridade. Vamos nos preocupar com a vida eterna, vamos nos preocupar em continuar a missão do Rei Eterno, que é o Senhor Jesus. Vamos ter mais responsabilidade, vamos parar com vaidade e nos preocupar em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Nos ajude, curta, compartilhe e, mais uma vez, procure os nossos livros, porque eu considero que é falado aqui no canal de muita importância. Então, Deus me deu a graça de fazer transformar em livro físico e e-book. Nos ajuda divulgando o canal, faz o que vocês puderem para nos ajudar. Vocês estão nos ajudando a cuidar da evangelização na terra. Deus nos abençoe.